Vamos lá. Quem está me esperando daqui a pouquinho é ela, nossa nutricionista Alexandra Saharovski, com uma mesa bem interessante. Deixa eu te dar um beijo. Tudo bem, Bem-vinda, Ale, eu tô em você. Obrigada, tudo bem? Hoje nós vamos desvendar o mistério do pão. Sim, muita informação aí pro pessoal de casa, né? Saber o que tá comendo, se tá valendo a pena, se não. Faz o seguinte, já corre lá na cozinha e pega o saquinho, enfim, o pão que você tem aí na sua casa. De volta com o nosso Você Bonita, hoje recebendo nossa nutricionista querida Alexandra Saharovski para uma missão. E eu te faço uma pergunta. Quer comer pão? Então vamos saber escolher. Vamos saber escolher. Tudo bem, Carol? Beijos. De novo. Bom, é uma brincadeira até legal. Sim, eu Gostoso, gostei. não é? Gostei dessa Acho pauta. que dá uma agitada pra gente, né? Não Bastante. cair nas pegadinhas. A gente vai encerrar falando as pegadinhas. Ok. Vamos começar? Eu vou começar por esse aqui, Ale. Tá. E aí eu vou falar os ingredientes e nós vamos fazer uma análise. Tá bom. Pro público. Então aqui a gente tem um pão. Deixa eu mostrar qual é esse aqui. Bonito ele, né? Que bonitinho, ó, fofinho, bonito. Aí quando a gente vai ler, vamos lá. Farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, uva passa, glúten e açúcar mascavo. Quando a gente lê esses ingredientes e vê que ele tá assim bonito, assim, né? Aqui até parece assim, né? Integralzinho assim, crocantinho. O que tem nesse pão, Ale? O que tem nesse pão que, primeiro de tudo, ele não é farinha de trigo integral. Ele é uma farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico. Então, o que a gente tem que começar a aprender? Sempre nos ingredientes, qualquer rótulo, tá, Carol? Primeiro alimento que aparece é o que vai ter em maior quantidade no produto. Perfeito. Isso é a lei. Tá? Agora, adiantando um pouquinho. Por que todos esses pães aqui, eles são considerados integrais? Não sei. Porque não existe uma lei que diz que para ser integral tem que ser 100% integral. Então, basta ter um grão integral, uma aveia e tudo mais que não seja refinado, ele já é considerado um pão integral. Ainda não tem lei que regulamenta esse tipo de alimento. Então, entra tudo na categoria do que integral. Por isso que é importante ler os rótulos. Então, esse aqui, pelo que eu tô vendo, tem castanha do Pará, tem castanha de caju, tem umas sementinhas, Sim. tem linhaça, não sei o que lá. Mas ele é uma mistura, concorda? Mas peraí, agora eu tô achando que essa plaquinha tá trocada aqui, ô Gláucia. Vem cá. Tá vendo isso aqui, ó? Tá aqui, ó. Agora a gente vai ver aqui assim, São ó. uvas passas, né? É isso. Uva passa, só que aqui não tá aparecendo, né? Olha a pegadinha. Está aparecendo que é farinha de trigo integral. Então você lê lá, uva passa, maçã, castanha do Pará. Então, entendi. você bate o olho na embalagem e você fala, nossa, ele é bom, ele é ótimo. É verdade, né? tem desenho inclusive de uma maçã de castanha. Sim, e aí você fala, nossa, é a melhor escolha que tem, sendo que não é. Pegadinha, então vamos colocar esse na tela pra vocês, olha lá. Farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, uva passa, glúten, açúcar mascavo, tá errado. Esse aqui pode não ser 100% integral. Tá? Que a gente não tá nem falando se é bom ou se não é ruim. É mas porque ele não é integral. 100% não. Perfeito. Certo? Certo. Vamos pro segundo bonitinho aqui, ó. Esse aqui é perfumado, você chegar perto e sentir o cheirinho assim, cheirinho bom. Delícia, né? Vamos ler? Olha lá. Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, glúten, cenoura, floquinhos e pó e fibra de trigo. Porém, fibra de trigo é o último ingrediente. Então, olha a ordem, que interessante, né? Então, a gente vê que tá lá dos últimos uma farinha de trigo, né? O ingrediente que seria interessante, né? Que é a farinha de... esse aqui tá dizendo zero adição de açúcar. De açúcar, então o que chama atenção no rótulo é o zero adição de açúcar. Perceba que cada um tem alguma coisa que vai falar, nossa, exatamente, isso. Mas ele, ó... Não é, ele é uma farinha, e aí você fala, nossa, tem cenouras, olha... Tem cenouras, né? Não tem cenouras, é verdade, tem cenouras. Tem um polvilhadinho de cenouras. Gente, interessante, né? E ele é bem perfumado. Esse é bem cheirosinho. Na tela, o nosso resolução. Olha lá. Então, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, glúten, cenoura. Flocos dessa cenoura, flocos, né?
E uma fibrinha de trigo. A fibra que eu estava tentando lembrar. Então, a fibra, olha onde está, tá por último ali, né? Então, não é nada interessante. Então, nós temos esse X para as duas opções aqui, ó. X. Aí, ó, X. Tá bom pra vocês? Meninos, eu queria fazer uma brincadeira com vocês. Pra vocês, alguém vir dizer o que acha. Quem topa no próximo? Já que vocês não sabem, quer vir? Quer vir, Toninho? Hã? Não tem problema, se você quiser vir. Pode ser você. Quem vai vir? Saulito? Vem, Saulito, então. Pega o microfone que eu vou ler isso aqui, ó. Vamos ver se os meninos vão adivinhar. Ups, e você de casa faz essa brincadeira também, que é mais legal. Presta atenção, hein? Quem que vai? Toninho, Saulito, Enéas, Trocinho? Vem, Trocinho, logo você, então, meu querido. Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Vem. Nosso querido. Incrível. Vamos aprender junto. Vamos lá. Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Farinha de trigo integral. Para de falar no ouvido dele, gente, não concentra aqui não. Farinha de centeio, farinha de linhaça e grãos de cevada. O que você acha desse pão? Você acha que ele é integral ou que ele não é integral ou que é uma opção? Não, com certeza é integral, né? Só pode. É um combo de farinha. O que você acha? Eu acho que é integral. Você acha que é integral? Com certeza. Vê se tem um cheirinho de integral. Quer experimentar? É, Vê se cheirinho. tem sabor de integral. Pode comer. Vamos ver. É. Tem sabor de integral. Tem sim. É bom? Ótimo. Então muito pode bom. comer. Obrigada pela participação. Nós vamos descobrir agora se você acertou ou se errou. Não, com certeza. Combinado? Certeza. Você acertou certeza? Então tá bom. Então calma, muita calma. Tá aqui a plaquinha. Eu botei ela aqui de volta, vou ler de novo. Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Põe na tela aí, Glaucia. Vamos lá. Meninos, é certo e é errado. Você acertou parcialmente. Por quê, Ale? Então, porque na verdade o que acontece, né? Ele vai ter ali a farinha, a farinha branca, Tá. né? Só que ele vai ter grãos também na composição dele. Muito e mais o que importante, o que eu vou te dizer, esse não tem açúcar. Tá. Né? Então é interessante também, mas ele não vai ser um pão 100% integral. Certo? Então ele vai ter um mix de farinha, ele vai ter bastante grãos variados até, e não vai ter açúcar. Então pode ser uma opção? Pode também. Ele é... mais ou menos, vamos dizer assim. Mas já é um caminho melhor do que esse, dois exatamente. Que a gente avaliou, certo? Trocinho, parabéns, querido. Você praticamente tirou 10. Foi só uma metade. Eu posso botar esses dois aqui, certo? Então ele é, ó, certo e errado. Errado porque aqui não quer dizer que é errado, que é ruim, não. Quer dizer que ele não é 100% integral. E tem outras propriedades ali que vão dar uma enriquecida. Só do fato de não ter açúcar, até agora todos têm açúcar. É verdade. Né? Só o fato de não ter açúcar já ajuda também. E aqui diz, ó, 12 grãos. 12 grãos. Zero adição de açúcares. Então o primeiro, que é o que tem maior quantidade, não é integral. Porém, ele já tem muito mais do que outras opções. Sem dúvida. Certo. Vamos pra esse aqui, Ale? Vamos. Quem quer agora participar? Quer, Matei? Aninha? Vem pra cá, Aninha. Dá o microfone. Aninha tá Carol, aí. podemos deixar esse por último? Aí esse por último, Deixa então. esse por último, esse não, tá? então. Então nós vamos aqui pra frente. Aninha, vem. A Aninha agora é craque. Ninguém engana mais a dona Aninha. Vamos lá, vou começar com esse, tá? Aqui no rótulo diz 100% integral, 0 gorduras trans, 0 colesterol. Quando fala 0 colesterol, é loucura, já a Ale vai explicar. Vamos ler o que tem aqui. Farinha de trigo integral, enriquecida com ferro e ácido fólico, glúten e açúcar mascavo. Então aqui ele disse que ele é um 100% integral, você pode até pegar. Ele diz que não tem gordura trans e que ele não tem colesterol. Quero entender o que é no pão não ter colesterol. O que você acha? Ele é integral? Ele não é integral? Bom, tá dizendo que é 100% integral, né? Mas e a primeira... é farinha de trigo enriquecida com ácido Não, fólico? é farinha integral. O primeiro ingrediente é integral. É, porque ela sempre me ensinou isso, né? Que se o primeiro ingrediente for farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, é a farinha branca. É farinha branca. É, então já não seria mais 100% integral, Então eu vou né? fazer o seguinte, vou te dar um tempo, eu vou lá e já volto enquanto você e a Ale conversam e já você dá a sua opinião se seria um pão que você colocaria na mesa aí da sua casa. O que você achou desse aí?
Eu acho que este é integral. Você acha que Eu esse acho é que 100% esse é integral? integral, sim. Vamos colocar na tela então pra ver se a Aninha acertou. E a Ale vai contar pra gente. Pode ficar aqui do ladinho, Aninha. Fica aqui com a gente. Então, pão de forma 100% integral. Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico, glúten, açúcar mascavo. Sim, Check. Tá ok, legal. tá ok. É esse, tá ok. Agora, quando fala assim que não tem colesterol... Bom, né, provavelmente... Colesterol. Provavelmente aí eles não acrescentaram, por exemplo, ovos, que vai ter colesterol, Pois concorda? é. A gema do Sim, ovo, sim. né? E aí também é aquela coisa de jogar marketing, né? Gordura é relacionado a colesterol. É. As pessoas acham que tem gordura é colesterol. E não é bem assim. Não é bem assim. Né? A gente sabe que também o colesterol cumpre papel importante. Sem no dúvida, organismo, né? principalmente para a questão hormonal aí, né? A gente precisa consumir colesterol. É, gente. Né? Com medo danado do colesterol e tem outros itens aí que merecem atenção. Exatamente. Você acertou. Nota 10, parabéns. A lição Aceita, dela né? ela tá Maravilhosa. aprendendo Gente, mesmo, a né? Aninha, ó, vou falar pra vocês. Não tem igual. Vamos pro próximo, então. Vamos ver o que a Aninha acha desse aqui. Esse aqui é bonito, né? Porque ele é grande, ó. Esse aqui, ó. Bonitão ele, né? Quando você vê assim que esse... Põe na mesa, fica bonito. Aqui nele diz castanha do Pará, quinoa, e diz que ele é integral. Vamos ler? Farinha de trigo integral. Isso. Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, glúten, açúcar e castanha do Pará. O que você acha, Aninha? Não, pode até ser integral, mas não 100%, porque além do açúcar também tem a farinha branca, né? Então, como é que fica isso, hein, Ale? Então, gente, como a gente explicou, o primeiro ingrediente é o que contém maior quantidade no produto. Tá. Né? A gente aqui não tá falando que ele é isento de nada. Tá a gente bom. está afirmando que ele é integral. Então, ele é. Ele é integral. Então, Entra aqui com o o rótulo- conceito de integral. Aqui. Isso confunde muito, Carol. Confunde muito porque, Fica aqui, assim, Aninha. é integral, Ui. mas aí tem mescla de farinha, tem grãozinho. Então, como eu falei, tem que ler rótulo. Primeiro ingrediente é o que tem mais. E aí, agora, o que está acontecendo também que a gente percebe em alguns tipos de pães integrais? Eles estão enriquecendo com ferro e ácido fólico. Também. Medida de saúde pública. É verdade. Porque antigamente eram só as farinhas brancas que se tinha um consumo grande. Tá. E aí, né, para evitar todo o problema aí na gestação, Sim, de formação de da feto mielo. e tudo mais, É, né? tudo. Agora eles estão fazendo também o pão integral enriquecido com esses dois nutrientes. Isso eu achei interessante. Interessante, Mas né? acho que vale a nossa discussão da questão do açúcar. Sim, Já né? seria um que eu não Aí, compraria. Esse você não poderia. então, só Não. que assim, o que acontece? O açúcar, ele tá em quase o último ingrediente ali. Entendeu? É bom ter o consumo de açúcar, assim, eu também não acho interessante, tá? Mas assim, perto de alguns outros que tá o açúcar em segundo, em terceiro ingrediente, ele não é tão ruim assim. É Interessante. claro que quanto menos a gente consumir o açúcar, Sim. O refinado, porque o ali não é nem o refinado, mascavo nem outro. né? É o Mas açúcar. assim, gente, as pessoas também têm. É até assunto de outra pauta, mas é bom comentar. Gente, açúcar, ele vai ser açúcar, tanto orgânico, demerara, mascavo. É verdade. A função nele do organismo vai ser A a mesma. mesma. Certo? Ele só vai, o açúcar mascavo, por exemplo, ele só vai ter um pouco mais de nutriente ali, de ferro, enfim, mas é a mesma É a coisa. mesma coisa. Né? Então eu acho, por que não tirar o açúcar Não é, já? do que ficar aí mascarando, variando daqui Sem pra lá. Eu dúvida. concordo com você. Eu vou colocar uma perguntinha do público e vou pegar esse negócio, eu quero mostrar um negócio pra vocês. Quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Sil, um beijo. Pães feitos em casa com farinha branca e farinha integral são considerados saudáveis? Então, é que aquela você acha, questão, né, Carol, de quanto que vai de cada ali. Porque muitos pães são agregado farinha branca para quê? Por causa da Para dar textura. a textura, a A textura, o maciez, glúten, né? né? Exatamente. É. Né? Então depende. É a textura, O pão- né? o pão, É a quando textura. com a farinha integral, 100% Só integral, O pão, quando ele é com a farinha 100% integral, acaba ficando um pouco mais sequinho, mais né? seco, mais duro, enfim, difícil né? de fazer. Então é por conta mesmo da questão de estar mais fofinho, Tá mais fofinho. enfim. Vamos aproveitar que a gente está discutindo a questão do açúcar, e isso eu acho que pode ser importante. Então, ele é 100% integral, Sim. já vimos, mas ele tem o açúcar na composição. Eu vou dar uma olhada aqui na quantidade. Quando a gente fala do açúcar, ele é um dos últimos itens. Aí depois ele tem avelã, tem umas outras coisinhas, mas que não importa. Tem sal, a gente não colocou tudo, né? Vamos fazer assim.
Quando você olha a questão do carboidrato sozinho, ele tem 20 gramas do próprio pão, uma fatia tem 12 gramas. Quando você compara com outro, que talvez não tenha açúcar, é isso que a gente precisa ver. Em gramas, a quantidade, para ver se esse açúcar é quase que predominante. Ou imperceptível. Ou imperceptível. Eu acho que é essa comparação que a gente tem que fazer. E outro ponto, que as pessoas também, elas só se baseiam no quê? Informação nutricional da tabelinha. E, gente, não é porque tem menos ou mais calorias que vai ser melhor. Sim, verdade. Né? A gente sabe que tem um monte de caloria que é pobre, né? A gente sabe que alimentos, enfim, muito... que na maioria das vezes são industrializados, que tem conceito diet, light, pobre em caloria, não tem nada de nutriente, gente. Se for observar, então, tem um monte de sódio, né? Calorias não é referência do produto se ele é bom ou não. Ou ruim. Olha, mas eu achei bem interessante quando a gente chegar naquele outro, a gente faz uma comparação. Quem quiser mandar perguntinho na @VocêBonitaTV, vamos seguir pro próximo então, que é este aqui, tá? Esse aqui, belezinha. Ele diz assim, farinha de trigo integral, farinha de trigo, glúten e açúcar. Então, o que a gente percebe, né? Ele é um pão integral, sim, porque ele tem primeiro ingrediente farinha de trigo integral. Mas comparado aos outros, qual que é o segundo ingrediente também que vem em maior quantidade? A farinha branca. Farinha branca. Aí logo já vem o açúcar. Então ele é um integral, mas um integral assim que se a gente for ler a composição dele não seria tão interessante. Ele é pobre, né? Acaba sendo pobre. Acaba sendo pobre. Claro, a gente também está contando, ele não pode colocar no rótulo dele que ele é integral, se ele não for. É por isso que a gente está fazendo essa análise aqui. Esse coloca que ele é integral, mas puxa vida, ele tem lá depois a farinha de trigo. Exatamente, aí você vai vendo a composição dos outros ingredientes, né? Então, ó, vamos colocar na tela aí. Integral ele é. Ele é. Mas veja como ele é, como é diferente. A composição dele, como é diferente. Eu não sei pra onde foi a outra plaquinha do errado, mas caiu, não foi? Acho no chão? Caiu. Não, eu peguei. Pegou. Errado, então, gente. Embora ele seja integral, é daquele do pão do sanduíche integral, né? Que tem a carinha assim de um sanduíche. Né? Complicado. Bom, vamos fazer a análise, perguntinha do público na tela e análise do último que eu quero fazer uma comparação. Olha lá. Kelly, um beijo, obrigada. Qual o mais indicado para quem está com triglicérides alto? Gente, depende, tá? Depende. Tudo que for de alimento integral, 100% integral, é o melhor. Quem está com triglicérides muito alto, primeiro que eu não indicaria pão industrializado. Tá? Então a gente tentaria ali talvez outras alternativas, de repente fazer um pão caseiro, que a gente sabe exatamente o que tem ali, né? Eu não indicaria muito industrializado. É verdade. Tá? Você tem feito pão, Aninha? Eu fiz, até inclusive eu estava comentando com a Malu, a receita que ela comentou no VT da esfirra. Eu fiz a esfirra e sobrou um pouco da massa e eu coloquei numa forma de bolinho inglês e virou um pão pra gente comer. E não tem farinha, é só com a farinha de amêndoa ou esse tem? Não, este que ela comentou só, né? Ela não passou a receita ali, ela disse que vai postar depois no Instagram dela. Ah, legal, depois do pessoal de casa. Ele é com farinha integral, eu coloquei também um pouquinho de farelo de aveia e vai linhaça, vai... gergelim também. Tá. É bem legal a receita. E virou o pão que eu fiz em casa com a receita dela. Gente, tudo também é a quantidade. Lembra disso, né? A quantidade é algo importante, isso em tudo, né? Quando a gente tá... Enfim. Sim. Vamos pro último. Perguntinha, desculpa, Glaucia. Perguntinha de novo na tela. Lilian, um beijo, obrigada. E os pães de longa fermentação realmente são melhores para digestão? Quem poderia responder bem isso é a Malu, né? A Malu é mestra em fermentação, sim, sem dúvida. Tudo que for fermentado vai ajudar e contribuir para o intestino. Com as bactérias boas. Com as bactérias boas, exatamente. Isso é verdade. E até o glúten parece que é diferente dependendo da farinha, Sim, né? Tudo que é fermentado, né? Você vai digerir melhor também, a absorção é outra também, nutrientes são outros, né? Bom, vamos pro último que vocês vão entender onde eu quero chegar. Olha lá. Ingredientes. Farinha de trigo integral, farinha 13 grãos, farinha de milho, trigo sarraceno e aí ele finaliza com açúcar mascavo. Este pão... Eu acho que seria, de todos aqui que a gente observou, dessas marcas que foram observadas, eu acho que ele seria o melhor.
Porque ele tem vários tipos de farinha, né? Entra um trigo sarraceno também. Que é muito bom, né? Muito bom, muito nutriente integral também, né? Não entrou em nenhum momento nele farinha branca. Tá. Nenhum momento entrou. E o açúcar mascavo tá lá embaixo. Então, será que essa quantidade, que essa proporção desse açúcar, será que vai prejudicar tanto? Né? Lembrando que quando você faz um planejamento alimentar, Carol, né, tem a parte ali de entrar os açúcares, certo? E quando então... você compara em gramas de carboidrato com ele tem menos. Por fatia, que a gente tem que analisar em 50 gramas. Ele sempre põe 50 então, gramas. 50 gramas, né? Entendeu? Então ele tem menos mesmo, ele vai ter 18 gramas. Olha, gente, eu acho que vale, né, Aninha, esse exercício no momento que você for pro mercado. Sim, verdade. Que você for escolher aquilo que você vai botar na mesa e tal, e embora seja cultural do brasileiro, e vamos combinar que pãozinho ele é gostoso. Quem vai dizer que não é gostoso, gente? Pão é gostoso. E você vai fazer uma enquete aqui. Quem que come pão de manhã? É quase que unânime, Quem come pão de manhã? Vamos fechar com a enquete. A Glaucia também disse eu, Aninha. Não. Nem eu, Aninha. Somos nós duas, então, aqui a gente... Pode, bom, mas a grande maioria, então é cultural. Então que bom, que pauta bacana pra gente legal, né? ensinar o pessoal de casa a escolher de uma forma mais legal. Obrigada, Aninha, por ter participado. Imagina, eu que agradeço. Vou agradecer nossa queridíssima nutricionista Alexandra Saharovski, que vai entrar aqui pra vocês na tela, o Insta, pra quem quiser acompanhá-la, pra quem quiser mandar mensagem, sugerir novos temas, @AlePronutri, @AlePronutri. Aqui tá arriscado pra eu não ler, certo? Certo. Então tá bom. @AlePronutri, você já encontra todo o trabalho dela. Obrigada, Obrigada, lindona. Carol. Beijo. Ai, gente, só gente. Ao vivo é ao vivo, É ao né? vivo, né? Aninha, beijo. Obrigada e parabéns, viu? Imagina. Tamo junto, tamo Tchau, junto. Aninha, Obrigada, parabéns, Lê. viu? Ai, gente, a gente só se diverte.